Os irmãos ajudaram a dona Leda e o senhor Aristeu, né? Precisamos dar uma resposta para eles, hein? Pastor, eu deixei a dona Leda e o senhor Aristeu na mão. Não, não deixe não. Deixe não, que nós vamos entender daqui a pouquinho esses estudos de caso. Peço a você que abra a sua Bíblia em Malaquias. Que é o primeiro versículo que você, na nossa meditação, no decorrer da aula, também. Iniciando no capítulo 2, nós já olhamos para esse texto. Nós olhamos para esse texto em aulas passadas, mas nós vamos retomar aqui na aula de hoje. Creio que não encerraremos, né, o livro de Malaquias. Nós estamos vendo efetivamente cada versículo, né, mas estamos vendo blocos do livro de Malaquias. Mas hoje nós vamos ver mais uma porção dele. E permitindo o Senhor, nós vamos olhar para o livro de Jonas, livro de Naum, tem uma similaridade ali. Depois o livro de Obadias também, que foram os três livros que eles não tiveram ligação com Israel e Judá, no sentido de pregação diretamente a esse povo, foram para outros povos que houve essa pregação, mas mais para frente nós olharemos para esses livros. Tá? Malaquias capítulo 2, antes que você abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Livro de Malaquias capítulo 2, versículo 1. Agora os sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvides e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, tirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela bênção de estar reunidos aqui com os meus irmãos, Senhor Deus. A igreja do Senhor reunida em torno da Tua palavra para aprender do Senhor. Rogamos que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração para aprendermos, Senhor Deus, a verdade, vivemos, Senhor Deus, de acordo com a verdade. Aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem falado ao nosso coração, Senhor Deus, que tenha sido prática na nossa vida, Senhor Deus. Aquilo que o Senhor tem nos confrontado, tenha sido para nós, Senhor Deus, um meio do Senhor santificar na nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai. Queremos viver de acordo com a Tua lei. Abençoa-nos, ensina-nos. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Capítulo 2 de Malaquias, muito conhecido por nós. Qual que era a situação aqui? Aliás, para quem que esse texto estava sendo direcionado? Dos sacerdotes. Qual é a marca desse texto aqui? O que esse texto quer dizer? O que esse texto está dizendo, na verdade, para os sacerdotes? Está instruindo o povo. Os sacerdotes não estão instruindo o povo. É isso mesmo que está acontecendo. O que mais? Ofertas impuras. Sim, ofertas impuras. Mas nesse capítulo 2,
Deus está sendo enfático ao usar o profeta Malaquias a algo que os sacerdotes estão praticando. O que eles estão fazendo? Aparece uma palavra aí. Isso, eles não estavam instruindo. Aparece uma palavra que caracteriza a prática deles ali. Qual que é essa palavra? Vou começar a palavra não, porque eu sempre começo do final e parece que eu estou falando a frase inteira, né? A palavra inteira. Qual a palavra que aparece ali que diz que eles estão fazendo? É algo que eles estão fazendo. O que os irmãos estão dizendo, eles não estão instruindo. Realmente, eles não estão instruindo. Mas o que eles estavam fazendo? Preste atenção nesse texto. Estavam desviando, né? Isso, desviando o povo. Mas aparece uma palavra que é marcante nesse texto. É que eles não estavam fazendo de coração, né? Isso, não estavam fazendo de coração. Mas ainda não chegamos à palavra. Qual a palavra marcante aí de algo que eles estão fazendo? Desprezando, tão perto. Eles não estavam ouvindo. Quase isso. Oi? Violou. Eles estavam violando a aliança. Eles estavam, irmãos, primeiro, a lei é de Deus. Sim ou não? Quem tem o direito de violar a lei de Deus? A Bíblia é clara em dizer que Deus zela pelo cumprimento da sua palavra, porque Ele é fiel. O próprio Deus cumpre aquilo que Ele fala, cumpre aquilo que Ele promete. O que os sacerdotes estavam fazendo era violar aquela lei estabelecida por Deus. Tudo que vocês falaram está certo. Eles não estavam cumprindo, eles não estavam instruindo, o povo estava trazendo oferta que não agradava a Deus. Contudo, aqueles que eram responsáveis por cuidar disso não estavam cuidando. Pelo contrário, eles estavam violando, e essa palavra que aparece no versículo 8 lá, alguém leia aquela frase que está entre vírgulas ali, no versículo 8. Tendes feito tropeçar a muitos, violaste a aliança de Levi. Violaste a aliança de Levi. Que aliança é essa? Agora as bases da fé, né? Quem era Levi? Quem era Levi? Os sacerdotes, né? Levi era uma tribo, não era uma tribo? Essa tribo ficava responsável pelo quê? Imagina, queridos, de quantas tribos mesmo? Nós tínhamos 12 tribos, né? Eu tentando lembrar, tá? Não é aquela personificação, não entendo. Uma das tribos foi designada por Deus para cuidar da adoração, a tribo de Levi. Aquela tribo não receberia terra, aquela tribo ia cuidar de toda a adoração. O povo que estava vivendo, os sacerdotes que estavam vivendo na época de Malaquias, estavam violando essa lei. Aquilo que era crucial para o relacionamento do povo com Deus, não é à toa que eles eram aqueles mediadores, eles estavam violando aquilo que era essencial. Por isso que o texto começa dizendo que eles não propõem isso no coração. Não estava no coração deles adorar a Deus. Esse é o temor que nós devemos ter, queridos, quando nós falamos que nós fazemos algo para Deus. Ah, eu faço para Deus isso. Faz mesmo? Ou você faz para ser reconhecido e adorado? Ou você faz para ser visto? Ou você faz para ser reconhecido? É para Deus mesmo? Então, é muito sutil, ao mesmo tempo que é muito profundo, esse entendimento que nós devemos ter, que o livro de Malaquias é muito atual. É muito atual. Aqueles que deveriam estar ensinando, instruindo, cuidando da adoração, faziam com que o povo trouxesse animais impuros, como os irmãos dizem, animais indignos, e dava tudo bem. Não tem problema. Traz um mais ou menos. Traz aí. Esse é o melhor do seu rebanho, o coxo? O animal coxo, o animal cego, o animal machucado. Esse é o melhor? Não tem problema não. Traz qualquer um.
O importante é ter o ritual. E qual foi a primeira pergunta mesmo que eles fizeram para o Senhor, que o povo fez para o Senhor? Qual que era? O que o Senhor demonstra ao povo? Amor. Qual que era a pergunta deles? O que o Senhor tem nos amado? Olha isso, queridos. Nós já vimos aulas passadas e nós tínhamos muitas respostas para dar para o povo em que Deus tem nos amado. É assim conosco? Sim. Hoje, sim ou não? Deus tem demonstrado amor a você essa semana? Você está aqui hoje, por exemplo. Né? Demonstração do amor de Deus. Deus tem cuidado de você. Deus tem te alimentado. Deus tem suprido você. Olhar um tempo atrás, você não conhecia o Senhor. Você estava cego, morto dos seus delitos e pecados, e Deus fez com que você enxergasse a lei dele. Isso é demonstração de amor de Deus. Então o povo estava duvidando do amor de Deus. Então, isso não estava no coração. Mas o versículo que eu trouxe ali, olha só, queridos, como o versículo diz, alguém leia o versículo 6, por favor. Do capítulo 2. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade apartou a mão. Isso foi um passado daqueles que decidiram servir ao Senhor, da aliança de Davi. Porque aí é uma explicação, o porquê deles viverem dessa forma, né? Versículo 7. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha só, queridos, o que se espera dos sacerdotes, daqueles que iriam mediar, guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Entre os vários papéis que os sacerdotes deveriam fazer, segundo esse versículo, qual que era o papel essencial deles? Qual que era o papel essencial deles? É isso mesmo, o cara explica aí. É isso aí. Concordo com o senhor. Mas qual que é o papel deles? Instruir. É isso, é o papel, vamos dizer assim, básico do sacerdote. Era alguém chegar com o animal coxo e falar, isso não serve. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia. Levítico. Olha só. Olha o que Levítico diz com relação às ofertas. Olha o problema de trazer uma oferta que não agrada ao Senhor. Olha as consequências disso. Nós vimos o texto de Levítico explicando isso para o povo. Então, espera-se dos sacerdotes fazer essa instrução. Dentre os vários papéis do pastor, por exemplo, é instruir, queridos. Quando falta instrução para vocês, eu me culpo, mesmo sabendo que eu não sou Deus, não sou onipotente, onipresente, nem onisciente, mas eu me culpo porque vocês precisam saber. Vocês precisam saber. Isso não isenta o pecado de vocês. Mas eu, como pastor, ou os professores da nossa igreja, eles precisam entender, né? Olha, no caso aqui eram os sacerdotes, né? Aqueles que cuidavam da mediação ali. Então, os pastores. Então, eles deveriam. Eu preciso instruir. O povo precisa saber. O povo precisa saber como lidar com aquele problema na vida. Precisa saber que ele não cada ovelha, cada servo de Cristo, ele precisa entender que ele não é o centro da adoração. A adoração é o Senhor Jesus. Ele precisa saber que ele é pecador e precisa confessar os seus pecados, ainda que ele saiba que ele é filho de Deus e já foi perdoado de todos eles. Sabe que há uma esperança para ele no futuro, mas enquanto ele vive a santificação de vida aqui, tem que saber que determinadas coisas nós não vamos disfarçar e dizer que são falhas no comportamento. Não, é pecado, é erro, é contra Deus. Os pastores, os sacerdotes aqui da época precisavam ensinar isso para o povo. Precisa estar na boca, no lábio dos sacerdotes isso. E é tão interessante isso, que a gente vê algumas práticas no nosso meio evangélico que é simplesmente falta de conhecimento. É falta de olhar para uma música e falar assim, essa música não é bíblica. Ela pode ter uma melodia interessante. Ela pode ter uma harmonia até que bonita. Mas essa música não é bíblica.
Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Aí você começa a falar, peraí, o que a Bíblia diz sobre o orgulho, sobre o perdão, sobre a comunhão da igreja? E aí você canta, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Que orgulho é esse? Que vingança é essa? Que falta de perdão? Que falta de comunhão? Então por que se canta? Porque falta instrução. Cadê o pastor dessa igreja? Cadê o pastor dessa igreja para chegar e falar assim, essa música nós não vamos cantar? Por que não vamos cantar? Ah, ela é bonita, ela é legal, nossa, há um mover de coração, eu me sinto emocionado, eu choro com isso. Não interessa, não é bíblico, a gente não canta. Ponto. Diga-me. Lembrando aí, né? Fala lábios, boca, várias vezes, né? E a gente lembra do que Jesus disse, né? Que a boca fala que está cheio de coração. Então, se na boca dos sacerdotes não havia essa instrução, é porque o coração deles estava longe do Senhor. Né? E isso a gente olha a liderança, né? A gente está falando da liderança. Então, muitas vezes a gente pode fazer muitas coisas para o Senhor, trabalhar muito, mas mesmo assim a gente está longe do Senhor. É isso aí. É o que o Senhor confronta, né? Dizendo que esse povo me louva com os lábios, mas o coração está onde? Está distante. É muito profundo, irmãos, né? Um dos meus papéis, falando particular aqui, é que você seja instruído na palavra. Você não pode ser levado pelo vento de doutrina, apesar de ter o seu pecado, ter o seu coração, ter os seus desejos, precisa haver instrução. Isso é pecado. Isso é errado. Isso nós vamos fazer por causa disso. Nós não vamos fazer isso por causa disso. Ah, uma motivação de fazer determinada coisa? Legal, é joia, está todo mundo fazendo, joia, mas peraí, o que isso vai edificar a sua vida cristã, vai pregar a Cristo, o Senhor vai ser glorificado ou não vai ser glorificado com essa sua atitude, com essa nossa ação, com esse nosso evento? Tem que pensar. Por quê, queridos? Porque a última frase desse versículo que foi lido do versículo 7 diz o quê? Então entenda, ele não é o dono da palavra. Ele não é o dono da palavra. Ele é o mensageiro da palavra. A palavra já tem um dono. A instrução já foi dada. O pastor não inventa a instrução. O pastor prega a instrução que foi dada, ele é mensageiro. O sacerdote deveria fazer isso. Eles deveriam chegar e falar assim, eu acho que esse animal pode ou não pode. Espera aí. Não, ele está machucado. Machucado não serve. Não, mas não tem nada a ver, eu só tinha esse daqui e tal. Não, peraí, machucado não serve. Esse foi o melhor. Não tem mais nenhum outro animal que não esteja machucado, porque para o Senhor a instrução é essa. A instrução está aqui. A instrução diz isso. Isso aqui não é oferta para o Senhor. Então eu não posso. O que infelizmente acontece conosco de maneira geral, queridos? Nós somos coniventes com algumas coisas que o Senhor não é conivente. É a tal da... Como é que é o ditado popular? O passar pano, né? Passa o pano, joga para debaixo do tapete. Tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Por que os nossos jovens, os jovens do século XXI, não podem viver uma santidade bíblica como a Bíblia expressa? Por que não pode? Porque por causa do século XXI? Por causa da nossa época? Por que as mulheres não podem viver a feminilidade como deve ser vivida, biblicamente falando, e os homens viverem a masculinidade como a Bíblia diz isso, no nosso século, na nossa época? O que vai determinar que isso aconteça? Se for o nosso pensamento, o seu pensamento há 10 anos, seu pensamento já mudou, não já? De repente você abominava a rede social, hoje você já tem 2 ou 3. De repente você achava que aquela prática lá era abominável. Aí hoje você já está fazendo. Eu não estou dizendo que é uma prática pecaminosa em si. Eu estou falando de algo que você tinha como errado no passado e hoje você mudou. Por que mudou? Porque você aprendeu, você cresceu, você viu que não era bem aquilo que você pensava. Então, o seu conceito mudou, não mudou? A palavra mudou.
A Bíblia diz que Deus não muda. Essa ideia de que a Bíblia tem que ser contextualizada, isso é um perigo, irmãos. É um perigo. Aliás, contextualizada não, porque contextualizada ela vai ser contextualizada na nossa época. Ela tem que ser, a Bíblia tem que ser... mas é outra palavra, não é uma releitura, tipo uma releitura, mas é uma outra palavra que me fugiu. Reinterpretado. Acho que talvez é essa, reinterpretado para a nossa época. Contextualizado é uma coisa, nós estamos lendo o livro de Malaquias, cerca de 430 a.C. Estamos em 2021. Aliás, eu ia falar século 21, né? 2025. Adaptada para a nossa época. Peraí. O contexto de Malaquias é 430 a.C. Nós estamos em 2025. Exatamente. O princípio não muda. Porque essa é a verdade. E se tiver que mudar de acordo com o nosso pensamento, irmãos, aí a Bíblia não é absoluta. Não sendo absoluta, ela é relativa. Sendo relativa, ela pode ser a verdade ou pode não ser a verdade. Depende do contexto. Aí, queridos. Aí todas as heresias podem entrar à vontade. Porque depende do contexto. É isso que os sacerdotes precisavam entender. Eles eram mensageiros de Deus. Né? Nós vimos esse texto já, queridos. Mas eu dividi aqui para que a gente entendesse os blocos aqui. Olha só que interessante, queridos. Eles devem guardar o conhecimento e instruir o povo. Mas o versículo 8 diz que eles estão desviando o povo do caminho. Pela instrução desses que deveriam guardar a palavra do Senhor, o povo está tropeçando. Porque eles estão violando a aliança de Levi. Por isso, os fiz desprezíveis e indignos. Diante de quem? Diante do povo ao qual você deveria instruir. Visto que vocês não guardaram os meus caminhos e vos mostraram parciais no aplicar-se a lei. Então, é uma responsabilidade sua e minha com a verdade. A verdade não é um conceito nosso. A verdade é um conceito que Deus fez com que nós reconhecêssemos e entendêssemos como verdade. Então a verdade é absoluta, irmãos. Por isso que eu digo a você, quando você vai aconselhar alguém, não é errado você dar o testemunho da sua vida, não é errado. Não é errado você falar de experiência que você teve. Não é errado você falar o que você acha. Não é errado. Você está aconselhando, você está conversando com a pessoa. Mas isso não pode ser base para a pessoa. Por isso que eu acho que às vezes alguns testemunhos se tornam testemunho. Porque a pessoa vem dar aquele testemunho, a pessoa fala, nossa, olha, isso não aconteceu na minha vida. Eu preciso ter essa experiência que essa pessoa teve na vida dela. Não, peraí. É experiência. De repente a pessoa teve aquela experiência com Deus, amém, ela é Deus. O que é básico para nós é a Bíblia, o que não muda é a Bíblia. Por isso que quando você vai falar com alguém, aconselhar alguém, vá para a palavra de Deus. Porque a pessoa vai chegar num determinado ponto. A Bíblia diz isso. Eu entendi que a Bíblia está dizendo isso. Eu tenho uma decisão a tomar. Qual que é essa decisão? Vamos lá. Você apresentou o princípio para a pessoa. A pessoa se viu diante daquela verdade. Ela tem uma decisão para tomar. Qual a decisão? E tem dois lados essa decisão, tá? Qual é a decisão? De novo, vou fazer a pergunta de novo. Você está lá com a pessoa, você aconselhou biblicamente, você chegou diante daquela verdade e falou assim, a verdade de Deus diz isso. Qual a decisão que a pessoa precisa tomar? Seguir ou não seguir. Isso aqui, obedecer ou não obedecer. Ali não tem relativo. A verdade é essa. A verdade é essa. Não, pastor, mas eu entendo de outra forma. Não, peraí. Se você entende de outra forma, aí é uma coisa que eu preciso te ajudar. Vamos lá. A Bíblia diz isso. Você continua entendendo de outra forma? Continua. Então nós vamos para outro texto, vamos explicar para você e tal. Até a pessoa chegar para assim, eu entendi. Você entendeu? A Bíblia está dizendo isso? Tô. E agora? Qual é a sua decisão? Não tem relativo. A pessoa pode falar, eu não creio dessa forma. É a verdade. Essa é a base. Isso é o que o Senhor, vou dizer isso, mas entendendo a soberania de Deus, tá? Isso é o que o Senhor espera dos seus servos.
é seguir a verdade e não ficar parcial. Olha só, eu li esse texto para os irmãos da primeira carta de Timóteo, que Paulo está dizendo a Timóteo como ele deveria conduzir ali o rebanho, né? Eu fiz alguns grifos aqui, né, que Paulo está alertando a Timóteo que alguns apostatarão da fé, vão obedecer espíritos enganadores de demônios, pela hipocrisia como eles vivem, falando mentiras, a própria mente deles está cauterizada, eles proíbem o casamento, a abstinência de alimentos, aquela questão toda. E Paulo tinha um papel. Paulo, você é o pastor da igreja. Essas heresias vão surgir, e veja que não é novo, né, querido? Como acontece hoje. Essas heresias vão surgir. Mas você precisa expor essas coisas. Como pastor Timóteo, você precisa deixar claro a verdade. Olha, você vai alimentar com palavra da fé e boa doutrina. É o que você vai fazer. Você vai rejeitar as conversinhas furadas, as fábulas, as historinhas. Não entra nessa. Você, pessoalmente, você vai se exercitar na piedade. Paulo fala isso que a gente trabalha bastante, a gente se esforça por isso. Ordena. Não é pedir opinião, é ordenar. Faz parte do pastor. O pastor precisa direcionar, irmão. Ele não pode ficar em cima do muro, é difícil. Tem assuntos espinhosos que eu fico pensando, falo, olha, a gente os irmãos perguntaram, né? Perguntavam ficar em cima do muro. Não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que deixar claro para os irmãos para onde a gente está caminhando. Eu preciso deixar claro, a gente pensa dessa forma. Ah, pastor, mas eu não concordo. Eu entendo você não concordar. Eu quero saber por que você não concorda. Mas a Bíblia diz para a gente seguir nesse caminho. Então eu não posso ficar com você, eu tenho que ficar com a palavra. Torna padrão os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ou seja, Timóteo, você vai se tornar um padrão de vida para aqueles que estão seguindo. Aquele ditado popular, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não existe no meio cristão. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Porque eu estou seguindo. Paulo diz isso, né? Para eles se tornarem imitadores como ele é de Cristo. É que ele está instruindo a Timóteo aqui. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Queridos, isso é Paulo para Timóteo. Segunda carta de Timóteo, conhecida como a última carta de Paulo antes dele morrer. Então, isso lá por torno do ano 60 depois de Cristo. Lembrando que nós estávamos vendo 430 antes de Cristo. Agora, 60 depois de Cristo. Medita essas coisas e nelas ser diligente. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque sendo assim, você vai proteger tanto a você quanto seus ouvintes. Esse versículo um pouco tratado ali em quadros. Olha lá. Alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia confundida, falando mentiras, têm cauterizado a própria consciência, proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos. Alguns vão trazer essas heresias. Heresias sempre vão existir, sempre vão existir. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, olha, esse é o falso ensino. O verdadeiro ensino é que Deus criou as coisas para serem recebidas com ações de graça. Tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus, pela oração é santificado. Ou seja, tem o falso ensino e tem o verdadeiro ensino. Você vai ensinar. Qual que era o papel de Timóteo? Alguém lê. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem se seguido. Esse é o papel de Timóteo. Então, queridos, estava conversando até com o pastor Clodoaldo essa semana, a gente teve uma oportunidade, foi muito bom, né? E eu estava conversando com eles exatamente isso. Não tem novidade. Não tem novidade. O que nós necessitamos e carecemos é dessa rotina abençoadora. Palavra, adoração, vida com Deus, confissão de pecados, pregação do Evangelho.
E essa rotina abençoadora para a nossa vida. Só que essa rotina se torna dinâmica pelas experiências que Deus permite a gente passar. Olha, a gente está vivendo um momento de desfrutando de uma alegria por algo que aconteceu. Olha, de tristeza por outras coisas que nos abalaram. Olha, de tensão por causa de uma decisão a ser tomada. Olha, de um alívio porque Deus abriu as portas e Deus direcionou o nosso coração de maneira que a gente tranquilizou o nosso coração. São essas experiências, essa vida com Deus que nós temos, essa dinâmica abençoadora. Timóteo precisava deixar claro para os irmãos isso. Esse era o papel de Timóteo. Olha só que interessante aqui, queridos. Rejeita essas fábulas profanas de velhas caducas, porque o exercício físico para pouco é proveitoso. Você, Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque na verdade eu estou lendo aqui os versículos, sabe? Eu só abri quadros, tá? É proveitosa porque tem promessa de vida que agora é e daqui há de ser. Não é para Timóteo deixar de fazer exercício físico, né? O Paulo usa essas metáforas de exercício físico, atleta, esmurro meu corpo, ele usa sempre essa expressão. Ele está dizendo que não é para fazer exercício físico, nada disso. Está querendo dizer que a piedade, ela conta para a eternidade. É uma vida com Deus aqui, Timóteo. Então não vai ficar nessas genealogias, era um costume da época, né? Não vai ficar com fábulas, não fica perdendo tempo. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Não fica perdendo tempo. Fiel essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É interessante que Paulo diz a Timóteo que a mesma luta dele é a luta de Timóteo. Não é? Ele diz que nessa palavra nós vamos caminhar e a gente labuta para desenvolver isso, Timóteo. É uma coisa inerente a nós. Irmãos, não é natural para você ouvir a palavra de Deus e falar assim: nossa, que bom, descobri que eu sou um pecador. Obrigado, Senhor, por me enxergar isso daí. Eu vou confessar esse meu pecado e vou viver com o Senhor. É assim que acontece, queridos? Olhando para a sua vida. Você olha para um pecado e você fala: peraí, será que é assim mesmo? Mas é coisa do pastor Denis. Não, é coisa do pastor Denis, porque não é bem assim. Nós já estamos no século XXI, já mudou muita coisa, muitas coisas foram descobertas. Então, assim, não é bem assim, é uma releitura de família, é uma releitura de relacionamentos, é uma releitura de comunhão, é uma releitura de igreja, é uma releitura de adoração. Aí a culpa é minha, né? Por quê? Porque não é natural para o nosso coração ser confrontado com o pecado e falar: nossa, que beleza, que joia. Não, a gente resiste. A gente resiste. Por isso que Paulo está dizendo: Timóteo, é uma labuta, porque heresias vão vir, heresias vão surgir, heresias vão querer entrar na igreja, mas você precisa estar perto de Deus. Isso é exercitar na piedade. Você precisa estar perto do Senhor para que você ensine, coisa que estava faltando aos sacerdotes lá do período de Malaquias, essas coisas. Olha o que Paulo diz a Timóteo ainda nessa sequência, irmãos. Não despreze a sua mocidade. Antes que seja jovem, se torna padrão dos fiéis, desde a sua juventude. Então o pastor pode ser um pastor jovem, sim ou não? Claro que pode. Claro que pode. Ele precisa viver em santidade, na juventude dele. Mas ele pode ser. Claro que quando você olha para um pastor mais velho, você pensa naquele tempo de caminhada cristã para mais maturidade. Mas o que Paulo está dizendo? Olha, você vai se tornar padrão dos fiéis. Timóteo, outra coisa. Você precisa ler. Você precisa exortar o povo. Você precisa ensinar o povo. Isso precisa fazer parte do seu ministério. Isso precisa ser parte do seu ministério. Fundamental. Você vai meditar nessas coisas e você vai ser diligente nelas, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Você caminhando perto de Deus, Timóteo, as pessoas vão ver que a palavra de Deus está sendo pregada e ensinada. É uma vida que você tem com Deus. Lembra, queridos?
A carta a Timóteo, né? Aliás, eu falei a primeira carta, a segunda carta a Timóteo foi a última carta de Paulo, confundi com a primeira carta a Timóteo. Paulo são conhecidos como, tanto 1ª, 2ª Timóteo como Tito, são cartas pastorais, né? O pastor mais velho aconselhando o pastor mais novo em como ele deveria fazer. Então, Timóteo, cuida de ti e cuida da doutrina. Queridos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque você vai proteger tanto você quanto os teus ouvintes. Você vai salvar a eles diante dos desejos, dos pensamentos, das ideias, das doutrinas. Pastor precisa dizer não, irmão. É difícil, mas ele precisa dizer não. É desafiador, mas ele precisa dizer não. Ele fala assim, não vamos fazer isso. Mas pastor, mas não, precisa ser assim, não sei, parece que é falta de amor, parece que não, nós não vamos fazer. Biblicamente falando, isso não está correto. Por isso que geralmente eu não gosto de responder, não sei se os irmãos já perceberam isso, eu não gosto de responder de bate-pronto, sabe assim? Eu gosto de parar, pensar um pouquinho, se der para esperar, responder depois. Porque é muito sério quando você vai instruir. Porque você pode instruir errado. Instruir errado é a prática errada. Sim ou não? Isso é muito sério. Agora versículo 14. Alguém lê, por favor. Alguém lê, versículo 14? Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, e o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do governo. Isso. Qual palavra te chama a atenção você? Não te faças negligentes. Exatamente. Essa palavra negligência salta do texto, né? Eu trouxe a definição. Na região, aqui sim, você paga mais barato. Vem pro sul. Eu vou ler para você aqui. Sabe o que significa negligência? Negligência significa falta de cuidado. Negligência significa falta de aplicação, falta de exatidão, falta de interesse, falta de atenção, desleixo, descuido. Isso é negligência. Negligência é displicência, desatenção, desmazelo, preguiça. Isso é negligência. Negligência é ausência de motivação, é ausência de disposição, é ausência de interesse, é ausência de vigor, é indiferença. Essa é a responsabilidade da qual Timóteo não poderia cair. Aí eu entendo, né? Tiago dizia, não terei muitos de vós ser mestres. A responsabilidade é essa. É essa negligência que não pode fazer parte do ministério do pastor. Ele não é infalível. Não é infalível, ele falha. Ele não é todo poderoso, porque só Deus é todo poderoso. Ele tem os seus pecados, ele tem os seus desafios, sim, mas é uma luta constante que ele não pode ser negligente. Porque não foi imposta as mãos sobre ele? Ele não está no encargo dele essa responsabilidade, então ele não pode terceirizar. É isso mesmo, irmãos. Ele não pode terceirizar. Não estou dizendo que o pastor tem que ser centralizador, é um desafio. É um desafio você delegar. Mas você não pode terceirizar. Infelizmente, pais têm feito isso com seus filhos. Pais têm terceirizado a educação dos seus filhos. Pais têm terceirizado para o mundo o cuidado com seus filhos. Será que não é negligência isso? Será que não é descuido? Eu coloquei a definição de negligência porque tem umas palavras que são duras, né? Quais palavras te chamam a atenção na negligência aí? Diz aí, você. Preguiça. Preguiça também me chama a atenção. Então por isso que nós casamos. Né? Pensando na mesma palavra, né? Preguiça, irmãos. Não pode ser preguiçoso. Trouxe animal coxo, olhou e falou assim: ai, nossa, tem tanta gente, tanta tribo. Ixi, é só a tribo de Benjamim já trouxe isso. Ai,
Tá bom, é esse mesmo, tá? Preguiça? Não, preguiça não. Preguiça não. Qual outra palavra que chama atenção? Desleixo. Tá bom, não, tá bom sim, tá bom. Ah, nem vão perceber. Nossa, que tem uma coisa que mexe comigo. Ah, nem vão perceber. Dá um, sabe, dá um comichão. Não, nem vão perceber isso aí. Quem não vai perceber? Quem não vai perceber? Quem está olhando em Provérbios 15:3? Quem está olhando em Provérbios 15:3? Então não vai perceber? Como isso, irmãos? Desleixo. Outra palavra. Indiferença. Oi? Indiferença. Olha, indiferença, irmãos. Ah, tanto faz. Não, é culto de oração. Culto de oração não vai todo mundo. Então tudo bem. Culto de oração vai mais ou menos. Né? Vai mais ou menos, canta mais ou menos. Toca mais ou menos. Não vai ninguém mesmo. Como, irmãos? Como? Ah, não, isso aqui está tudo bem. Indiferente. Qual outra palavra para a gente terminar? O que te chama atenção aí nesse? Aplicação de exatidão. Pois é. Fica relativo, não precisa ser enfático as coisas e está tudo bem. Vamos ficar bem tudo. Pastorzão, gente boa, pastorzão. Gente boa. Bom que assim, ele não confronta, e está tudo bem, ele é legalzão, ele faz aquilo que eu quero, eu gosto. Então esse pastor que eu quero para a minha vida. Eu não seja esse pastor da sua vida, irmãos. Eu preciso falar a verdade. Eu tenho um compromisso maior do que com a igreja. Eu tenho um compromisso maior com o dono da igreja. Eu tenho responsável pela igreja. Isso faz com que eu ame a igreja. Irmãos. Tão atual, né? Veja que Paulo está falando isso para Timóteo. Aí, queridos, nós vamos ver semana que vem, permitindo o Senhor, a infidelidade nos relacionamentos, infidelidade na aplicação da justiça, infidelidade na dedicação das ofertas, infidelidade nas atitudes arrogantes do povo para com Deus. Os sacerdotes são cobrados desse tipo de prática que o povo estava tendo. Eles não estavam propondo isso no coração. Não havia isso no coração deles. Semana que vem, permitindo o Senhor, nós damos uma olhada nesse texto. Peço a você que pegue aí o estudo de caso. Ah, pastor, de apesar de eu tinha esquecido, hein? Não esqueci não. Vamos dar uma repassada rápida. Eu ouvi já ali a campainha, né? Tenho 5 minutos segundo aquele relógio ali, hein? É isso, né? Ah, então tá bom. Vamos lá, queridos. O seu Aristeu e a dona Leda, não é isso? Eu entreguei para o meu irmão. Falei assim, quem são esses? Esses são um estudo de caso, né? No caso aqui é fictício, tá? Não tem nenhum Aristeu de dona Leda, especificamente falando. Mas eu sei que existem aristeus e deles que necessitam e carecem da verdade de Deus. Vamos com o senhor Aristeu, que nós vimos semana passada? Vamos lá, o senhor Aristeu é um homem bem reservado, não gosta muito de conversar, ele é conhecido por ser bem direto e algumas pessoas o têm como um homem bravo. Na verdade, o senhor Aristeu gosta de pessoas sinceras, que falam a verdade. Certa vez disseram para ele que Jesus nunca mentiu e que a Bíblia fala sobre isso, mas ao invés de ir aos livros que relatam a vida de Jesus, quais são esses livros? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são conhecidos como os evangelhos, falam sobre a vida de Jesus. Ao invés de ir lá, o senhor Aristeu ele foi no Antigo Testamento. E ao ler, ele percebeu que Deus fazia promessas e as cumpria. E isso chamou a atenção do senhor Aristeu. Por exemplo, Deus fez um chamado a um homem por nome Abrão e cumpriu. Onde está registrado esse chamado na Bíblia? Gênesis 12. Então você está lá, o senhor Aristeu está com essa dúvida, veja que o senhor Aristeu está com justiça própria ali, né? Sincero, honesto. Atitude correta do senhor Aristeu, sim ou não? Sim ou não? Sim, não é certo ser justo, ser sincero? Porque ele foi para a Bíblia com esse pensamento, né? Então a Bíblia vai mostrar
Só pessoas justas. Não é isso que acontece às vezes, a pessoa quando vem para a igreja? Ah, na igreja só tem pessoa justa. Deveria ter, sim ou não? Existem pessoas justificadas na igreja, né? Infelizmente, algumas atitudes injustas acontecem. Não deveria acontecer. Então, lá em Gênesis 12 está dizendo sobre o chamado de Abraão, e você vai explicar o teor desse chamado. Alguém pode resumir mais ou menos o teor desse chamado? Terra, ele sair da terra, mas o teor do chamado é? Isso, as famílias da terra seriam benditas, seria uma grande nação, não é isso? Então, Deus havia dado essa promessa e você vai explicar para o senhor Aristeu isso. Espero que você tenha explicado essa semana. Se não explicou, tem essa outra semana para explicar ainda, tá bom? Como esse chamado se cumpriu? O povo entrou na terra? Sim ou não? Sim. Eles vão construir em sua plenitude, isso acontecerá, né? Mas eles entraram na terra. De Abraão foi uma grande nação? As nações são abençoadas em Abraão? Sim, então o seu Aristeu leu aquilo ali e falou assim: olha, isso aconteceu. Aí ele leu um outro nome injusto chamado Samuel. Só que Samuel foi criado aos pés de Eli. E quais eram os filhos de Eli? Isso, Ofni e Finéias, né? Ofni e Finéias, não é isso? Eram justos? Não, pensando que esse é o Aristeu que está lendo lá. Não eram justos. Mas Samuel foi um menino consagrado a Deus. E ele teve uma mãe que orava por ele. Quem é o nome da mãe dele? Ana. Então o senhor Aristeu teve contato com a Bíblia ali. Ele leu e falou assim: mas peraí, o Eli tinha filhos injustos, mas Samuel era justo. O pai de Ofni e Finéias era Eli, que deixava os filhos dele fazerem certas coisas. Mas Ana não. Ana consagrou o filho dela e cumpriu aquilo que ela havia prometido, que era consagrar o filho dela. Ele começa a entender. Deus chamou, falou e cuidou de Samuel durante sua vida diante das pessoas de Israel. Não tiveram que falar de Samuel. Ele foi o último juiz do povo. Exatamente. Um homem visto também pelo senhor Aristeu foi Neemias. Segundo ele, Neemias era um homem corajoso. Sim ou não? Neemias era um homem corajoso. Sim, ele era assim. Não estava errada a visão do senhor Aristeu. Como nós podemos explicar para ele o porquê dessa coragem de Neemias? A boa mão do Senhor era com Neemias. Olha, uma boa explicação que você vai dar para o senhor Aristeu. Senhor Aristeu, na verdade, não era Neemias em si que era aquele homem poderoso. É porque a boa mão do Senhor era com ele, fez com que ele tivesse êxito, né? Havia uma marca de Neemias, isso fazia com que os seus feitos fossem bem-sucedidos. Qual que era a marca de Neemias? Oração, homem de oração. Uma boa oportunidade de falar para o senhor Aristeu de oração. Olha só, o senhor Aristeu vai gostar de saber. Entretanto, o senhor Aristeu se deparou com o livro de Malaquias. O livro que você estava estudando. O senhor Aristeu estava lendo, se deparou com o livro de Malaquias. E aí foi um livro difícil de compreender. Porque Deus havia demonstrado seu cuidado e amor ao seu povo, e o povo estava duvidando justamente do seu amor. Olha só. Tanto os sacerdotes quanto o eram infiéis a Deus. E aí o senhor Aristeu, naquele centro de justiça, começa a ver. Tem Samuel que é justo e Eli que é injusto. Tem Deus que é justo e o povo que é injusto. Ele começa a entender. Cite ações que demonstravam a infidelidade do povo para com Deus. Ações do livro de Malaquias. Ofertas impuras. Né? O que mais? Casamento misto. Falta de ensino dos sacerdotes. Olha, tantas coisas que marcaram o período de Malaquias. Você vai explicar para o senhor Aristeu. O senhor Aristeu vai entender. O senhor Aristeu começou a entender o amor de Deus aos pecadores. Ele começou a fazer conexões das manifestações da graça de Deus, mesmo sabendo do coração pecador do seu povo. Por exemplo, Abraão, que demonstrou confiança no chamado de Deus, mentiu diante de Faraó. Foi isso que aconteceu. Aí, vamos fazer outras conexões para a gente ajudar ali o seu Aristeu. A saída do povo do Egito foi uma demonstração da graça de Deus? Sim ou não? Sim. Qual foi a atitude do povo chegar no deserto? Murmuração. Olha só. O amor de Deus em tirar o povo do Egito. Murmuração demonstrando a infidelidade do povo. Outra conexão. Entrada na terra prometida. Deus levou o povo para a terra prometida, sim ou não? Sim. Quando eles entram na terra prometida, o que acontece? Se misturam com os povos diante de uma ordem que Deus deu. Então a graça de Deus em levar o povo para a terra prometida, a infidelidade do povo em não cumprir a lei de Deus. A teocracia, a libertação através dos juízes.
Deus demonstra sua graça ao levantar juízes, a libertar o povo dos inimigos. Qual é o comportamento do povo? O povo pecava e continuava aquelas práticas infiéis a Deus. Só que nós estamos num governo de teocracia. Deus sobre o governo de todas as coisas. O que eles escolhem? Um rei. Como é que é o nome desse reinado? Monarquia. Eles querem um rei. Em vez da teocracia, preferem a monarquia. Retorno do cativeiro. Deus levanta Ciro, o imperador. Retorna o povo do cativeiro. Demonstração da graça de Deus, sim ou não? Qual que é a prática do povo? Deixaram o templo do Senhor abandonado, só painelando as suas casas e não servindo ao Senhor que os retornou do cativeiro. Ou seja, o seu Aristeu está lendo a Bíblia e está falando assim, olha, esse é o pecador. Aliás, esse é o amor de Deus. Esse é o pecador. O pecador é infiel. Ainda assim, Deus demonstra amor a esse pecador. O seu Aristeu vai começar a entender sobre salvação. Olha só, queridos. Esse entendimento da justiça e fidelidade de Deus leva o seu Aristeu a conhecer o Senhor justo e verdadeiro. Que não são as obras que os homens possam produzir. Talvez o seu Aristeu está achando que aquela obra de sinceridade, de honestidade dele, o fazia ser um homem bom. Isso é um problema quando você está evangelizando. Às vezes as pessoas falam, eu nunca, não matei, não roubei, eu sou uma pessoa boa. Então, às vezes, justiça própria. E aí o seu Aristeu vai começar a entender que ainda que boas aos olhos da humanidade sejam as obras que as pessoas possam fazer, que essas obras não farão com que alguém chegue à salvação e o perdão de pecados. E sim, uma obra da graça de Deus na vida do pecador. Na vida do seu Aristeu, carecia de uma obra da graça de Deus. Que assim seja na vida do seu Aristeu. Não é isso? Então, queridos, o estudo de caso serve para quê? Para que você veja esse caso, como se você estivesse conversando com aquela pessoa e você vai, naquelas lacunas, você vai preencher. Você vai pregar o evangelho da pessoa. No Antigo Testamento ele leva Jesus Cristo. Não vai dar tempo, porque eu passei já 5 minutos da aula ali, eu estou ciente do horário aqui, tá? Mas assim, a Dona Leda é o mesmo caso, como se estivesse conversando com a Dona Leda. Semana que vem a gente faz a correção desse estudo de caso. Já a Dona Leda ela é diferente, é uma senhora muito simpática, ela começou a ler a Bíblia e ela está passando por dificuldades agora, grandes dificuldades, porque ela não está entendendo a cronologia. Mas você, como aluno e aluna das bases da fé, vai chegar para a Dona Leda e falar, Dona Leda, chá comigo não. Vai chegar e falar assim, Dona Leda, um pouco que eu já aprendi, eu vou passar para a senhora. Eu vou pegar o Evangelho para a senhora através dessas dificuldades que ela está tendo. Tá bom, queridos? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor Deus. Que não sejamos negligentes com o chamado do Senhor na nossa vida. Queremos ser servos, sinceros, fiéis, diante de tudo que o Senhor tem nos mostrado e tem feito, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, que vivamos como uma igreja santa, reta, que busca viver os seus princípios. Confronte, Deus, cada pecado aqui no nosso meio, Pai, a começar do meu. Pai, se há negligência, se há desleixo, se há indiferença, Senhor Deus, se há falta de exatidão, se há preguiça, Senhor. Tira, Senhor Deus, do nosso meio. Tira do nosso coração, Pai, para que possamos fazer a obra do Senhor com toda a dedicação. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, que vivamos para te agradar. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, aqui uns 15 minutos nós retornamos ao nosso culto de adoração.